Boa noite, estamos aqui para mais uma live, hoje às 8 da noite, para falar sobre o tema importantíssimo, que é o tema da perda de massa óssea. Como que a gente pode fazer para reverter essa perda de massa óssea? Será que tem algum jeito? E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da atividade física como um fator que vai ajudar a evitar essa perda de massa óssea. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, eu sou médico e a gente hoje vai ter um convidado especial que é o Vini. Vini, que é personal trainer. E aí a gente vai poder falar sobre esse tema tão importante. Eu vou chamar o Vini aí para a gente poder conversar. O Vini, que já fez uma live com a gente no começo do ano, no início de fevereiro, nosso desafio para sair do sedentarismo. E hoje a gente vai fazer uma outra live aí, como prometido, tá? E a gente vai falar sobre esse tema aí tão importante que é como evitar a perda de massa óssea. Espero que vocês estejam bem. Boa noite, dona Lia Cione. Vamos chamar o pessoal para poder participar dessa live que vai acontecer agora. Vamos ver se a gente chama o Vini para poder falar para vocês hoje. Já vou convidar ele aqui, aí a gente começa conversando e depois a gente fala sobre o tema para vocês. As pessoas que vocês conhecem, que vocês acham importante convidar. Boa noite, Vini! Fala, doutor Cláudio. Boa noite. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Bem também. E o áudio tá melhor agora? Pô, tá chique demais, meu amigo. Que é isso? Que Com certeza você... teve um probleminha O técnico aí. fonezinho fonezinho de ouvido chique agora. Cara, aquela lapela não tava dando certo, viu? Pois é, mas hoje tá dando certo. Eu tô conseguindo te Tá. ver, tá chique hoje. E a gente vai falar aí sobre esse tema aí que é importante, né, Vini? Que é Vamos lá. como evitar a perda de massa óssea através da atividade física, que é a sua especialidade. Para quem não conhece o Vini ele é educador físico e ele é personal trainer, trabalha aí com mulheres, né, Vini? Se apresenta aí para o pessoal, conta um pouco aí da sua Vamos história lá. aí como educador físico. Boa noite, galera. Tudo bem? Meu nome é Vinícius, atualmente atuo como personal trainer. Sou especialista em reabilitação musculoesquelética e também em treinamento feminino, né? Isso a gente acaba tendo muitos casos aí da mulherada pós-menopausa com o quadro de osteopenia, de sarcopenia, e hoje a gente veio esclarecer algumas dúvidas aí que vão surgindo durante o tempo. Para quem não sabe, a osteopenia é o enfraquecimento do osso e a sarcopenia é o enfraquecimento do músculo. Então, são termos técnicos que a gente utiliza para definir um processo que acontece naturalmente se você não tomar cuidado, né? Então, se você não se cuidar em relação ao, ao seu corpo, você vai acabar tendo essa consequência aí de longo prazo. Mas, pessoal, vamos chamando aí o povo para entrar nessa live, ó. Ainda tá pouca gente aqui, temos que ouvir aí o que o Vini tem Vamos para lá. falar. Quero falar algumas coisas também, explicar algumas coisas do osso também, para vocês entenderem. Vamos aproveitar esse tempo aqui para a gente poder extrair o máximo de conhecimento que a gente puder. Então, vamos convidar o pessoal para participar dessa live, né, Vini? Solta a perguntinha aí, galera. Manda pra galera aí que tá com esse problema, pra mãe, pra irmã que tá com um probleminha aí, que viu que o médico colocou lá quadro de osteoporose, ou começo, né, osteopenia, que tá com algum Uhum. problema, não sabe o que fazer, como fazer a manutenção disso, ou como desacelerar esse processo, né? A gente veio aqui para esclarecer essas dúvidas aí, do desaceleramento do processo, da perda de massa muscular e também da perda de massa óssea, elas estão sempre muito ligadas, né? Quando você não tem um efeito de tração do músculo, você não gera aquela calcificação óssea ali.
tem um nome muito legal aí que o Dr. Cláudio deve conhecer bem, que é o efeito piezoelétrico, que é aquele efeito Uhum. de tração, né, para gerar uma sinalização de calcificação óssea. Então, manda para a galerinha aí que está curiosa e quer saber mais sobre o assunto. Muita gente não sabe, mas o osso ele é uma estrutura dinâmica, né, Vini? Muitas pessoas acham que ele é estático, que não muda. Depois que Não, seu esqueleto está formado, não tem mais mudança, mas na verdade a gente ganha massa óssea não é só até ali a adolescência, mas a gente ganha até por volta dos 30 anos de idade, né? Então, essa construção de uma massa óssea é algo que você vai fazer ali pelos primeiros 30 anos da sua vida e depois você vai ter que fazer a manutenção dessa massa óssea, porque é um banco de cálcio que você vai ter para o resto da sua vida. Esse cálcio é ele o vai ser maior, importante ali para vários fatores, né, Vini? é o maior banco de cálcio que a gente tem, né, dentro do nosso corpo, é o nosso próprio. E como você Para as pessoas terem ideia, 99% do cálcio está lá no osso, né? tá no osso, é praticamente tudo, né? Se a gente É, perde esse efeito de calcificação, a gente fica completamente comprometido. E a atividade é. física está muito ligada a isso, né? Porque a galera associa muito a perda de massa óssea com remédio. O remédio é um complemento, mas o verdadeiro remédio é a atividade física, né? Ela que vai te ajudar a te dar tração suficiente, excitar aquele músculo para ele tracionar o osso e, consequentemente, aquele osso ser estressado, para que aquelas células ósseas tão famosas, né, os osteoblastos, eles venham a se recompor e começar a ficar mais próximo daquela região, para que a gente aumente a calcificação e tenha uma manutenção diária, né, uma manutenção daqueles ossos ali. Mas muitas das vezes o exercício físico ele chega dentro do próprio paciente que vem do médico, né? Às vezes com medo de fazer alguma atividade física que pode quebrar, né? E a escolha Uhum. certa do exercício que realmente vai ajudar, né? Ao invés de atrapalhar e acabar. Eu tive muito exemplo disso. Teve uma época que eu trabalhei com um público idoso, cara, durante o meu estágio. E o que a gente mais pegava lá era quadro de osteopenia, osteoporose, sarcopenia, etc. E era assim, olha, o meu médico falou que eu tenho que tomar muito cuidado em fazer. Eu não posso fazer exercício de alto impacto, eu não posso fazer exercício que gere muito impacto. E na realidade, até na literatura, né, doutora, a gente vê que os exercícios de impacto que estão ali a chave da coisa, né? O que a gente precisa saber é dosar os exercícios de alto, de médio e de baixo impacto. É Uhum. claro que para um paciente que acaba de vir de um quadro avançado de osteoporose ou até uma progressão muito severa no quadro de osteopenia, progredindo com a osteoporose, você não vai selecionar os exercícios, né, com alto impacto articular, até porque isso não é nem legal nem para o osso, nem para a articulação, muito menos para o músculo, né? Você tem que ter uma Uhum. seleção de exercícios de acordo com o seu aluno, né? Tem um passado esportivo? Vamos lá. O que ele já fez na vida? Aquela anamnese ali, você vai coletando alguns dados que são extremamente importantes para quando você vai fazer a prescrição do treinamento, né? Uhum. É verdade. Muitas vezes a pessoa ela precisa até de uma adaptação para poder chegar no exercício que realmente vai ajudar ela, né, Vini? Exato. A galera acha, também associa muito que o exercício está ligado somente à academia, né? O exercício Uhum. resistivo você faz dentro de casa, com tensões elásticas. Eu separei até um bendzinho para mostrar para a galera aqui, ó. Isso aqui é o Super Bend. É um elástico bem grandão. A gente pode usar Uhum. ele. A gente fala que ele é a verdadeira polia humana, né? Uhum. Esse cara aqui, quando você consegue auxiliar e colocar ele em diferentes pontos da casa, maçaneta de porta, pisar em cima dele, você consegue fazer diversos exercícios. Então, não necessariamente o treinamento resistido ele tem que ser completamente interligado à musculação. Você pode fazer dentro de casa, com alguns materiais simples. Né? Um elástico desse custa R$ 40. Né? Uhum. Uma academia por mês você vai pagar no mínimo 120. Né? Então, existem diversas possibilidades que você pode encontrar, né? Só basta você querer também entrar, conhecer e tentar associar algum exercício que está mais próximo de você, né? É verdade. As pessoas nem têm ideia de como que é o nosso osso, né? Mas ele é diretamente influenciado pelo
por três células diferentes, que são os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos, né? Perfeito. Então, o osso ele é uma estrutura que essas células vão interagir entre elas. E acontece o tempo todo um processo que a gente chama de remodelamento ósseo. Então, o osso ele está em constante reabsorção e em constante reconstrução. Então, o osteoblasto é a célula que vai estar ali estimulando a produção de osso, que vai estar formando a matriz proteica que o osso é construído. E o osteoclasto ele está ali o tempo todo reabsorvendo o osso também e fazendo com que esse osso ele possa ter essa modificação que é necessária para a adaptação do organismo. Então, muitas pessoas não sabem, mas se você não tiver uma dieta com a quantidade adequada ali de proteína, você também vai ter uma perda de massa óssea, porque 90% ali da proteína do osso é colágeno. Então, se você não tem Exato. um Isso consumo ele estimula adequado, todo. você não tem como. Você viu, tem um dado bem famoso da Sociedade Brasileira de Geriatria que fala sobre, acho que foi em 2021, eles falam da quantidade de pessoas, né, são 15% da população até 60 anos que apresentam um quadro de sarcopenia. Em Uhum. contrapartida, também, no mesmo ano, foi lançado que 30% da população com mais de 60 anos tem um quadro de osteopenia evoluindo para uma osteoporose. E a partir dos 70 Uhum. é quase metade da população que é influenciada tanto pela osteopenia quanto da osteoporose. Então, assim, é um dado alarmante que a galera meio que ignora. Eu acho que também eles não dão muita importância, porque não é muito falado sobre esse tema de sarcopenia. Então, a sarcopenia ela começa a ser um coadjuvante da coisa, mas na realidade ela que está o segredo para que a gente diminua essa perda de massa óssea, né? Acho que é muito importante falar dela. Mas o mercado em torno da osteopenia e da osteoporose é gigantesco. Estima-se que nos Estados Unidos se gaste quase 100 bilhões de dólares por ano Exato. por conta da osteopenia e da osteoporose, consequência disso, porque muitas pessoas não sabem, mas essas fraturas elas podem ser uma causa de problemas sérios de saúde, incluindo a pessoa pode até morrer em consequência ali de uma infecção causada por conta de uma fratura de fêmur. É muito comum o paciente idoso ter uma queda porque está com o osso fraco e está também com a musculatura enfraquecida, com o equilíbrio prejudicado. E aí, a partir dessa fratura, fica imobilizado. E aí, com essa imobilização, aumenta o risco de ter infecção urinária, ter pneumonia. São algumas das principais causas de morte nessa faixa etária, né? Um ano, né? É estimado um ano, e para os outros 50% é cuidados severos com cuidadores ou com pessoas da própria família, não é isso? É. Então, é algo muito grave. Se a gente não cuidar, a gente vai acabar sofrendo as consequências desse osso fraco e desse músculo fraco. Em especial, a osteoporose, Vini, é uma condição que ela, inclusive, em alguns casos, pode ser revertida, né? As pessoas Sim, nem sim. imaginam, mas tanto a osteopenia quanto a osteoporose, elas podem ter uma reversão se você atuar nos dois principais fatores que vão influenciar essa massa óssea diretamente, que é os fatores que a gente realmente consegue atuar. O primeiro deles é o fator nutricional hormonal, que a gente consegue melhorar. Então, ajustar alguns hormônios importantes que vão influenciar vitamina D, paratormônio, o hormônio da tireoide, que se tiver em excesso também vai levar a perda de massa óssea. E no caso da mulher, a reposição hormonal também é importante para evitar o Sim. quadro de osteoporose. E o segundo fator é o fator mecânico que está relacionado ao que o Vini falou, daquele efeito piezoelétrico. O que é esse efeito Atração. piezoelétrico? A compressão do osso, quando você faz atividade física, e a tração desse osso, elas vão ser transformadas pelo osso em um estímulo elétrico. E essa informação que vai ser conduzida vai estimular aquelas células que eu falei para vocês lá no início, que é o osteoblasto, e o osteoclasto começar a atuar no processo de remodelamento ósseo. Então, o nosso osso está em constante
movimento, ele está em constante reconstrução. E a cada 10 anos a gente consegue mudar completamente o esqueleto, né, Vini? Sim, Então, sim. já, eu já vi, por exemplo, Vini, caso de paciente que reverteu uma osteopenia em um ano, 10% de massa óssea de ganho, Acredito com total. atividade física, com um treino intensivo. Tem um estudo do Evan Thomas, que é um pesquisador italiano, que é de Uhum. 2014, e lá eles fizeram uma meta-análise e pegaram os melhores artigos que falavam sobre osteoporose, etc., e separaram os exercícios que poderiam, né, ter um quadro de reversão disso aí. Então, pegaram um exercício aeróbico, caminhada de baixo impacto, 30 minutos, colocaram em um grupo X, pegaram também o exercício de musculação, o exercício misto, e também tem até um link desse estudo que eu achei bem engraçado, que era aquele Wii Fit. Lembra aquele joguinho do Super Nintendo que tinha? Sei. Então, esse joguinho aí, ele também foi avaliado no estudo e mostrou que até o Wii Fit, que era considerado o que poderia ter um menor poder de reversão desse quadro, teve um efeito positivo sobre os idosos. Foi o que menos apresentou resultado, mas tirou mulheres de pós-menopausa e mulheres de 60 anos mais de um quadro de reversão, de uma osteopenia para um quadro normal. Então, assim, qualquer exercício físico, né, que é provado literalmente, ele tem a capacidade de te ajudar nessa calcificação, né, nessa manutenção da massa óssea, nessa manutenção da quantidade de massa muscular esquelética, massa magra, né? Essa questão a gente tem que pontuar que é necessário ter compressão do osso, principalmente para você conseguir ter esse processo de estímulo da massa óssea, né? Então, tem alguns tipos de atividade física, como, por exemplo, natação, yoga, ciclismo, elas vão ter um impacto muito menor na massa óssea do que, por exemplo, a caminhada, corrida, salto, pular corda, subir e descer escada, que são atividades que você tem uma compressão mais importante, tem um maior efeito piezoelétrico sobre o osso. Então, É, e é legal, né, Vini? Porque às vezes as pessoas não percebem, mas não precisa ser realmente a academia, igual a gente fez aquela outra live falando sobre essa questão. exato. Às vezes, os exercícios do dia a dia já são suficientes para você conseguir manter essa massa óssea funcionando bem, né? Perfeito. Para isso tem um teste dentro do treinamento que é o teste de TUG. Não sei se você já ouviu falar, que é aquele teste de sentar e levantar da cadeira e que lá a gente ações por segundo, né? Um teste que a pessoa, né, que vai levantar, vai andar 3 metros, vai fazer um giro e vai voltar para a cadeira e vai sentar novamente. A partir Uhum. dali a gente vai classificar com a quantidade de segundos que você demorou para fazer aquele teste. Uhum. 10 segundos é considerado normal, de 11 a 20 segundos é considerado regular, de 21 segundos até mais ou menos 30 é considerado na média mais para baixo, chegando num quadro difícil de mobilidade reduzida, e a partir dos 30 segundos é extremamente prejudicial. Então, esse Uhum. teste de TUG, ele foi feito para sarcopenia, né, um teste funcional para sarcopenia, mas ele de fato também não deixa de ser um exercício prescritivo. Então, para os próprios idosos, né, para as pessoas que estão com esse quadro, o teste TUG é um sentar e levantar. Fazendo um link com isso, ele é um agachamento adaptado. Então, como é que a gente vai fazer um exercício para melhorar a capacidade de membros inferiores dentro da casa? Pô, faz o sentar e levantar no banco 10, 15 vezes. Tenta replicar Uhum. esse teste de uma maneira adaptada para melhorar as forças de membros inferiores e, consequentemente, também melhorar a sua funcionalidade do dia a dia, né? A galera fala muito de funcionalidade, mas a funcionalidade ela tem diversas especificações para qualquer tipo de público, né? Você podia gravar um vídeo pra gente desse teste aí, pra gente colocar aí Claro, na rede social e chamar o prometo, pessoal para ir lá no seu perfil para ver como é que funciona esse teste, hein, Vini? prometo gravar. É bem legal e ele é usado. Tem gente que chama de chat to undo, tem gente que chama teste TUG.
mas o que ele é mais conhecido é como teste de Tug mesmo. É bem interessante. Você classifica Uhum. ele por segundos, principalmente para as pessoas que não têm acesso a fazer uma densitometria óssea, um exame DEXA, que é caro, uma bioimpedância, então a gente acaba classificando esse teste aí como um teste funcional mais acessível para todas as pessoas. Uhum. As pessoas não, muitas pessoas não sabem, mas o diagnóstico da osteoporose e da osteopenia são feitos com o exame chamado de densitometria óssea, ou DEXA, que o Vini falou. Esse exame de densitometria óssea, ele vai fazer uma comparação da massa óssea da pessoa, de determinados locais do corpo, que são medidos padrões, que é do colo do fêmur, que é o fêmur, na verdade, que ele mede o colo e também outras partes do fêmur, trocando também. É, a coluna, então eles medem a coluna lombar e também tem o teste do antebraço, que eles vão ver o rádio. Esses locais são os locais que tem um tipo de osso, que é o osso que pode ter ali uma fratura com maior frequência. Então, esses locais em especial são locais de interesse para a gente poder avaliar se está acontecendo ali um processo de rarefação óssea. E isso pode ser influenciado por diversos fatores. O principal deles que se fala é a questão da genética. Então, a genética vai corresponder ali a uma boa porcentagem desse risco. Então, se você tem um pai ou a mãe que tiveram ali osteoporose, a chance de você ter aumentada. Questão da idade, como a gente falou, no homem a partir dos 65 anos, na mulher a partir mais ou menos dos 40, que é a idade ali da menopausa. Questão do peso, tanto uma pessoa muito leve quanto uma pessoa muito pesada. Então, IMC abaixo de 20 ou IMC acima de 25 são fatores de risco para poder desenvolver osteopenia e osteoporose. O uso de medicações, em especial corticoide, né? Corticoide ele é um dos principais fatores aí que levam jovens à perda de massa óssea. Tabagismo, etilismo, principalmente etilismo frequente, isso que bebe demais. E doenças autoimunes e inflamatórias também são fatores aí que a gente tem que levar em consideração. Obviamente, a gente tem que atuar nos fatores que a gente realmente consegue modificar. E a atividade física é um desses fatores. Então, como o Vini estava falando sobre a questão da atividade física, é importante ressaltar que tem algumas questões importantes, né, Vini? Então, qual o tipo de atividade física, pelo que você pesquisou, seria o ideal para a pessoa que está querendo evitar a osteopenia e a osteoporose começar? Sua Olha, opinião. de praxe, qualquer exercício ele vai gerar diversos efeitos, tanto no quadro de osteopenia quanto no quadro de sarcopenia. A gente sempre fala interligado desses dois juntos, porque um é meio que codependente do outro, né? A gente fala do efeito peso elétrico, que também Uhum, tem, como o Dr. Claudio falou, que é o impacto, mas ele também ele tem um efeito extremamente aumentado com a tração muscular. Quando a uhum, gente fala de tração muscular, a gente já pensa em musculação, em uhum, exercícios na academia e etc. Só que na realidade, o primeiro, né, a primeira massa que a gente tem para deslocar é o nosso próprio corpo. Ou seja, qual é uhum, o melhor exercício para a gente evitar ou para a gente fazer a manutenção desses caras que acabam apresentando um certo nível de desregulamento? É um exercício simples dentro de casa, né? Faça uma série de baixa complexidade, senta e levanta 3 vezes, 3 séries de 10 vezes em casa. Faça uma uhum. flexão contra a parede. Ou eu apresentei aqui no começo da live, para quem não viu, esse elástico aqui é um elástico de tração, né? Esse elástico custa R$ 40 nessas lojas esportivas maiores. Isso aqui chama Super Bend. Com esse elástico aqui, dá para você fazer diversos exercícios que vão Como te ajudar. escreve, Vini, Super. esse elástico aí? Peraí, deixa eu Hum. escrever aqui. Escreve para a gente que eu fixo aqui seu comentário. Super Band. Pronto, Ah, desse jeito. super bem. Né? Esse elástico aqui, ele tem um alto poder, né? Então, esse elástico fininho, desse jeito, ele Uhum. tem um poder de 30 quilos. Né? Quando tracionado, ele pode chegar até 50 quilos, Uhum. medido por dinamômetro, que é aquela balancinha com gancho assim.
Então, assim, Uhum. existem pessoas que não vão nem conseguir estirar esse elástico, né? Então, como Uhum. você pode começar? Evite exercícios de alto impacto, até porque Uhum. não tem necessidade de você iniciar com exercícios de alto impacto. Uhum. Você é um iniciante, você está começando agora. Comece simples, com uma caminhada de 30 minutos. Comece fazendo agachamentos, como sentar e levantar da cadeira, flexão contra a parede, tracionando esse elástico contra a porta, para trabalhar os músculos da parte posterior do seu tronco. É bem simples, é bem simples. Tem um estudo, doutor, que é de 2005, que saiu no Journal of Stranger, que lá Uhum. citaram mulheres pós-menopausa após os 40 a 45 anos. E lá tinha um dado bem legal, que era o treinamento resistido dentro de casa. Então, na época foi algo surpreendente, né? Porque a musculação estava naquele auge. O treinamento resistido dentro de casa teve Uhum. efeitos no controle do estrógeno, né? Que com a menopausa a mulherada tem essa queda no estrógeno, então, consequentemente, perde alguns hormônios importantes que agem diretamente na calcificação óssea, mas foram exercícios dentro de casa, com baixo nível de Uhum. complexidade. Sentar e levantar da cadeira, agachamento na parede. São Uhum. exercícios tranquilamente que você consegue fazer no dia a dia. Né? Não tem alta complexidade. Você precisa só de poucos materiais para iniciar. Uhum. Com certeza. E às vezes as pessoas elas menosprezam esses exercícios que são feitos dentro de casa, né, Vini? Mas na verdade esses exercícios aí eles podem ter ali um efeito para o organismo muito interessante. Esses treinos em casa, se você fizer um treino bem feitinho, bem orientado, né, você consegue ter um resultado impressionante. Tanto é que o pessoal que faz calistenia consegue ter Exatamente. uma coisa absurda ali, um resultado absurdo. E assim, como eu vinha citando, é a própria tração corporal, né? A ideia da calistenia, eu tenho um atleta de calistenia que treina comigo e ele sempre cita uma frase que eu acho extremamente importante, que é: não adianta você puxar e não adianta você empurrar se você não souber o que você está empurrando, o que você está puxando. O que ele quer dizer com isso? Uhum. Que a consciência corporal é o primeiro pilar do treinamento. Então não adianta nada a gente começar a fazer um exercício por fazer, ou fazer de qualquer jeito, sem uma organização, né? Você precisa de Uhum. uma organização e de uma estratégia. Aí a gente entra em outros pilares do treinamento. Mas, de fato, a calistenia é um grande exemplo disso. A maioria, você nunca vai ver ou vai chegar próximo de ver uma pessoa que treina calistenia que não tem um corpo desenhado, né? Às vezes com déficit de membros inferiores, sim, porque a maioria dos exercícios que eles fazem são de push-up total, né? São de exercícios para membros superiores, mas são exercícios de tração corporal, Uhum. né? Sem nenhum material, muitas vezes sem nenhum material, indo no parque, fazendo exercício no parque, né? Verdade. E muitas pessoas também não têm nem ideia, mas mesmo uma caminhada simples, igual você falou que é um exercício de baixo impacto, mas a própria caminhada, se você fizer ali pelo menos uns 120 minutos por semana de caminhada, você já tem ali um efeito de, pelo menos, prevenir essa perda de massa óssea, porque é inevitável, a partir dos 30 anos, ter essa perda de massa óssea. A questão é se ela vai ser uma, uma descidinha leve ou se vai ser a ladeira de Minas Gerais, né? Exatamente, exatamente. Essa manutenção é o mais importante de tudo, né? A gente sempre cita que quando a pessoa vem com um quadro muito severo, a gente sempre tem que ser extremamente profissional e falar a verdade. Olha, não tem como a gente regredir e parar de uma vez. A ideia aqui é a gente tentar reduzir e ir diminuindo a velocidade da sua perda de massa óssea, de massa muscular. A gente precisa fazer uma manutenção para desacelerar e, se possível, daqui a um ano e meio, né, Uhum. depende das questões nutricionais e também da dedicação no treinamento, poder reverter esse quadro. Ou, pelo menos, estabilizar esse quadro, que já seria algo completamente maravilhoso, né? É verdade. Tem uma revisão recente de 2020 que eles fizeram que mostrou que é fundamental a gente ter uma questão da regularidade também, né, Vini? Então, essa revisão, eles pegaram mais de 50 artigos com mais de 1.500 pessoas
Eles mostraram que existem alguns fatores que devem ser levados em consideração na hora de programar sua atividade física quando você tem o intuito de evitar a perda de massa óssea, né? Então, eles falaram que nesse estudo que eles viram um melhor benefício em relação à massa óssea quando você fazia exercício por mais de 60 minutos, pelo menos ali 2 a 3 vezes por semana e por um período de mais de 7 meses. Então, não é aquela coisa, vou fazer ali um mês seguido de É, atividade física e vou recuperar. Às vezes é importante você conversar com o paciente sobre essa expectativa, né? Que às é, vezes você vai precisar de mais de um ano para você conseguir, pelo menos, ou frear ou começar a ter um benefício ali. Às vezes eu tenho paciente que eu instruo ele sobre essa questão da atividade física, do quanto que ele tem que fazer, do que ele precisa fazer, faça a suplementação e às vezes ele quer que ver uma reversão em 2, 3 meses, mas o impossível. osso ele é um processo lento, como eu falei, em 10 anos vai ter uma renovação de 100%, então é algo que vai demorar ali muito tempo para acontecer, mas acontece. Exatamente. Acontece, e os benefícios estão aí, né? A gente tem uma penca de estudos na literatura que mostra, né, os efeitos sobre a atividade física. Mas é muito engraçado que quando chega esse tipo de aluno, né, esse tipo de aluno mais apressado, eu sempre faço uma pergunta completamente dominante na conversa. Falo assim, quanto tempo você demorou para adquirir esse quadro de osteoperia? O cara fala, É, e a Diniz fala assim: Ah, Vini, apareceu agora. Eu falo: Quantos anos você tem? 55, 50 anos, que é a média que, na maioria das vezes, eu pego. Mulheres um pouquinho mais, um pouquinho antes, né? 40, 42, 45, com quadro de osteopenia. Eu falo assim: Então calma lá, peraí. O processo é demorado, é difícil, vai precisar da sua dedicação. O nosso papel é só escolher a melhor estratégia de exercícios com baixo impacto e aí aumentando gradativamente, dependendo até do seu desempenho, né, e da sua dedicação. E a partir daí a gente vai colocando algumas metas para você ir alcançando. Mas isso é completamente dependente do paciente, do aluno, né? As questões nutricionais, as uhum, questões de programação de exercício, não negociar horário, né? Acho que isso é uhum. uma coisa que eu mais vejo, eu acordei mais tarde, depois eu vou. E primeiro eu tenho que fazer isso aqui. Aí chega no final do dia, vai trabalhar, chega cansado do trabalho e fala assim, pô, amanhã eu vou. E acaba isso pendurando durante toda a semana. Então, o que a gente sempre fala é, começa lento, mas tem um horário que é inegociável. Ó, Uhum. esse horário é o horário que eu vou me cuidar. E essa é a grande chave do processo, né? Você ter uma disciplina, saber que você tem um quadro X e que você precisa fazer a manutenção daquilo para conseguir reverter ou desacelerar aquele processo para o seu próprio benefício, né? É verdade, eu falo para os meus pacientes que atividade física é igual tomar banho, escovar o dente. Meu amigo, se você deixar de fazer 2 dias, não vai ter pessoa que te aguente, não vai ter condição, ué. Porque a pessoa, quando ela começa a deixar para depois a atividade física, ela vai começar a ter uma série de alterações, porque os nossos músculos e os nossos ossos, eles são como se fossem glândulas, que eles vão secretar uma série de hormônios. Se É, você não tem esses hormônios, vai fazer falta. Não tem jeito. É igual o hormônio da tireoide. Se você ficar sem o hormônio da tireoide, seu corpo vai ficar devagar. Se você ficar sem atividade física, a mesma coisa. Você vai sofrer as consequências de algo que você não está fazendo que você deveria estar fazendo. exato, exatamente. Acho que o mínimo deve ser feito, né? Tinha um professor na minha pós-graduação que ele citava assim, ó, para pessoas com osteoporose, com osteoperia ou com algum outro quadro, sentar e levantar de uma cadeira ele vai te trazer um baita benefício. Então, assim, isso Uhum, estava falando para pessoas que estavam no sedentarismo, muitas vezes entravam num quadro patológico, com efeito de muitas medicações, né, sendo medicado assim, e não estava fazendo o mínimo, né? Então uhum. não adianta nada, né? O Dr. Claudio pode explicar melhor da gente, mas o nosso músculo, ele é o grande produtor de hormônio do corpo, né? Ele É, é a locomotiva do corpo humano. Então, se você não excitar esse cara, se você não ao mínimo ir lá e tentar dar alguns estímulos para ele,
e ter uma certa constância com isso, dificilmente você vai conseguir reverter, seja o quadro de osteopenia, de sarcopenia, de osteoporose, etc. Né? O mínimo deve ser feito. A gente sempre tem que pegar isso. O mínimo deve ser feito. Qual é o mínimo? Não tenho tempo para treinar, não gosto de academia. O que você gosta de fazer? Vamos começar pelo que você gosta. Eu Uhum. gosto de fazer caminhada no parque. Tudo bem, vai fazer caminhada no parque. E você vai ver que ao longo do tempo você vai sentindo necessidade de acrescentar algumas coisas. Como, por exemplo, talvez, pô, eu queria aumentar a velocidade da minha corrida. Eu estou vendo que eu consigo aumentar, só que eu vejo que está faltando força para mim. É aí que a gente começa. Né? Então, para Uhum. força, a gente tem que tentar fazer um treinamento à parte para você, para que a gente estimule melhor essa força, para que você realmente potencialize a sua corrida, para que você aumente o seu passo, diminua o seu tempo na corrida. Então, o mínimo deve ser feito, ele precisa ser feito. A gente nunca começa com aqui o que eles falam é assim, é o mínimo, né, que você deve fazer, mas assim, você começa menor, você começa, igual você falou, de uma maneira mais leve. E depois você vai ganhando ritmo, que aquilo ali já não é mais um esforço mental, consciente, gigante para você fazer, igual você está aprendendo a dançar. No começo, você tem que estar prestando atenção no seu pé. Meu pé está aqui, meu pé está ali, meu pé está lá. Aí você vai lá, tenta colocar a mão para um lado, aí você não consegue coordenar a mão com o pé. Só que com o tempo, você deixa de ter esse esforço, vai tendo aquela questão que você falou da consciência corporal. Você vai adquirindo consciência corporal e vai ficando muito mais fácil. E aí, a partir do momento que está mais fácil, você já consegue fazer aquilo ali sem ter um esforço grande para você executar. Igual você falou lá, no começo a pessoa fica procrastinando, não quer fazer. Mas depois que já faz parte da rotina, é igual tomar banho antes de dormir, meu amigo. Não tem o que Exatamente. pensar. É só ir lá tomar banho e acabou. Vai e faz, né? Vai e faz. Vai e Então, faz, não tem que pensar. Não tem exato. aquela questão de você Porque, ter essa discussão mental se eu vou fazer ou não vou fazer. Eu vou fazer e acabou, não tem conversa. na realidade, você não pode se dar a chance de pensar nisso, né? E a partir do momento que você Exatamente. pensa nisso, ele acaba se tornando algo negociável com o seu sistema nervoso central. Você fala, bom, eu vou começar a coletar aqui os benefícios e os sacrifícios que eu vou ter. Ai, tá Ah, frio vai hoje, perder. eu vou ter que me vestir, eu vou chegar mais tarde em casa, eu vou ter que me esforçar e eu não vou conseguir chegar no horário que eu gostaria de chegar. Aí que tá. Ele entrou em um período negociável. A atividade física ela não pode ser negociável. Ela tem que ser um costume diário, né? É que o grande problema é que a atividade física, ela não, o maior benefício dela não é de curto prazo. Não é igual, por exemplo, Não. você vai comer um chocolate, na hora que você está comendo o chocolate, você já tem recompensa, meu amigo. Sensação Agora, de atividade prazer, física, você está lá fazendo, meu Deus. não tá legal. O músculo tá Não, queimando não tá ali. legal, é desconforto, é justamente o contrário, é reforço negativo ali na hora. O benefício você vai colher no longo prazo. O sistema nervoso central fala, ó, para logo, vai estourar, vai quebrar, tá queimando muito. O ácido lático bate lá em cima e fala, ó, melhor parar por aqui, que a acidose tá É, demais. Mas isso é muito legal, isso é muito legal. Eu acho que o mais difícil para as pessoas é se acostumar com essa sensação, né? Se acostumar com isso, porque a atividade física, ela realmente, no momento ali, né, que você está se esforçando, que você está fazendo força, o seu sistema nervoso central está contra você. Ele fala, ó, para logo, senão vai estourar. Só que, como você citou bem, a longo prazo, né? E nós somos movidos por resultados, principalmente a mulherada, que se vê muito no espelho e acaba fazendo algumas coisas que vem a galera citando na internet que vem dando efeito. Mas atividade física, você tem que começar por aquilo que você gosta. Vini, eu não gosto de academia. Eu não gosto de fazer. É o que eu mais vejo. Poxa, eu não gosto do ambiente da academia. Eu não gosto. Pô, calma. Tem várias estratégias que você pode colher alguns benefícios semelhantes da academia, porque a academia tem, né, uma coisa que é extremamente importante, que é a carga, né, que a gente gera uma maior tensão mecânica
Então, ela tem os seus benefícios, mas para as pessoas que estão iniciando a atividade física, para as pessoas que querem ter uma atividade, um corpo tranquilamente, sem o viés estético, mais saudável, cara, sentar e levantar dentro de casa, flexões, pranchas, etc. e tal, que dá para você fazer em 40, 50 minutos. Quem não tem 40, 50 minutos dentro de casa, né? Uhum. Então, assim, você tem que colocar como algo inegociável que você pode fazer por você e que vai te dar. E a maior pessoa que vai colher esses benefícios é você mesmo, né? As pessoas que fazem por si, né? Você está fazendo por si mesmo, você está colhendo aquilo. E é muito bacana também, principalmente as pessoas que estão no sedentarismo e iniciam a atividade física, sentem a necessidade de comer direito, cara. Acho que isso é o grande segredo da coisa. A galera começa a se cuidar, vê alguns resultados imediatistas ali, mas vê que a longo prazo a dieta alinhada com o exercício físico, que é a grande chave da constância para te manter naquele nível de treinamento aceitável, né, etc. E é importante essa questão que você abordou, Vini, porque a, a inflamação crônica de baixo grau, que acontece em consequência de uma dieta rica em açúcar, quanto da inatividade física, isso também é um fator que vai levar à perda de massa óssea. Muitas pessoas elas ignoram, mas o osteoclasto, que é a célula que reabsorve osso, é uma célula muito parecida com a célula do sistema imunológico e ela sofre uma certa influência da inflamação. Então, a inflamação ela acaba atuando de uma maneira a acelerar a reabsorção do cálcio do osso. Então, o nosso osso ele tem ali essa célula que fica o tempo todo comendo o osso e jogando cálcio para a corrente sanguínea. Se existe mais inflamação, você vai ter ali uma perda óssea maior acontecendo, uma velocidade de perda de uma maneira que o seu organismo ele não vai conseguir repor. Então, essa questão da inflamação crônica e do estilo de vida que você adota, ela vai acabar sendo fundamental para você manter tanto a massa óssea quanto a massa muscular. Uma está muito ligada com a outra, né? Não tem como você separar um do outro, assim. Não tem, elas estão sempre interligadas. E além disso também, né, com esse aumento do açúcar, isso também pode desencadear outras doenças crônicas, né? Como Uhum. a clássica diabetes. É assim, o que que eu vejo mais a galera errando também ao iniciar a atividade física? Radicalismo, cara. O radicalismo é complicado. Vi muitas pessoas, e vejo até hoje, quando trabalhava em sala de musculação, laudo médico com algum quadro de alguma doença metabólica ou alguma doença degenerativa. Quando eu perguntava, né, a gente faz anamnese, etc e tal, quantas vezes você está se programando para vir? A pessoa olhava no fundo do meu olho e falava assim, todo dia. Assim, não, não é verdade. Vamos lá, de novo. Quantas vezes você realmente vai vir para treinar? Todo dia eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou colocar aqui 2 vezes por semana para você. A gente vai começar com o seu treino bem tranquilamente. E depois, se a gente sentir necessidade de acrescentar mais dias, a gente vai acrescentar. Não adianta, quando você vê alguma doença crônica, uma doença degenerativa, você ser imediatista e radical, né, cara? Não vai ser 5 vezes na academia de um dia para noite que vai resolver a sua vida. Até porque você, é um indivíduo iniciante, dentro da prescrição de treinamento, a gente não pode exceder o volume total de 20 séries semanais, né? E para quem não sabe o que é 20 séries semanais, é você ir para academia, chegar na academia, fazer 3 exercícios num dia, 3 exercícios no outro e ir embora. Pronto, é isso aí. Intervalo de 2 vezes. E com isso, se você quiser acrescentar atividade aeróbica, isso é a parte. Mas dentro de um programa de treinamento, onde a gente tem o treinamento resistido como objetivo, você não pode passar de 20 séries semanais. Né? Isso tanto para o indivíduo que tem o fim estético ou o indivíduo que tem alguma doença crônica. Né? Isso é a literatura, nosso órgão. Né? Receita que isso deve acontecer. Você precisa gerar adaptações no seu corpo para que ele vá se acostumando e aos poucos a gente vai aumentando esse volume até que nós chegamos ao ponto que você realmente consiga adotar essa constância, que é o mais difícil de tudo.
Eu vejo indivíduos experientes com a musculação ou com qualquer outro tipo de treinamento que não treinam mais de 4 vezes na semana, né? Devido a Uhum. tempo, falta de vontade, estímulo, etc. Então, assim, não adianta você que está com quadro de sarcopenia, osteoporose ou com alguma outra doença crônica, colocar na sua cabeça que você vai treinar todos os dias. Né? Você pode fazer todos os dias um pouquinho por você, melhorando a sua dieta, a ingestão de açúcar, tomando mais água, e ao invés de ir para a padaria de carro, tenta ir caminhando, vai buscar o filho, se não for muito longe, vai caminhando buscar o filho. Né? Então, assim, são coisas que você pode estruturar. Cadê? Com Acho que eu... certeza. E é importante porque as pessoas são muito 880, né, Vini? Porque elas querem Exatamente. sair do sedentarismo, no dia seguinte elas querem virar um corredor de maratona. Exato. Do dia para a noite, né? Coisas É, assim completamente impossíveis, né? Não tem como isso acontecer. A gente tem uma certa experiência com treinamento e que lidar com isso todos os dias, que lidar com pessoas todos os dias, e que também treina por fins, né, de saúde, estética, etc., sabe que isso é completamente difícil de acontecer, né? Muito uhum. difícil. É você criar essa rotina, essa constância, até porque a gente trabalha, tem filho, tem que cuidar da casa, tem outras responsabilidades, então começa com metas alcançáveis e não se auto-sabote, que é o grande segredo da coisa, né? Ó, a Cláudia, ó, pessoal, vamos abrir aqui para as perguntas para o Vini responder. Ela perguntou o que que são 27 semanais. 27 séries semanais, né, Vini? Pode Não, explicar novamente? Eu quero 20, entender. o que são 27, né? Na verdade, são 20 séries semanais. As 20 séries, séries. isso, 20 séries Isso. semanais. Então, dentro de uma prescrição de treino, então, quando você é uma coisa mais didática, mais simples, é assim, você vai ver lá dentro do seu treino, vai estar lá, sentar e levantar. 4 vezes de 10 repetições. Remar 4 vezes de 10 repetições. Essas 4 vezes significa a quantidade de séries que você vai ter que fazer. Então, portanto, o que você tem que entender? É que 4, 8, 12. Então, isso aqui é o meu limite desse dia. E a partir do outro dia, você vai fazer 4, 8, 12 séries, entendeu? Para você englobar esse exercício aí, dentro das séries. Quanto tempo de rotina de exercício para se tornar um hábito? Isso é muito individual, né? Existem alguns dados aí para te tirar do sedentarismo, como 5.000 passos, mas, em geral, se você está com esse problema, está com uma dificuldade de tornar um hábito da vida, tenta colocar um horário negociável, né? Então, bom, sei lá, sábado de manhã eu não tenho nenhuma atividade física a não ser me cuidar. Você precisa de 30 minutos dentro da sua casa. Uhum. Ó, eu penso que treinar é igual trabalho, esteja com vontade ou não. Perfeito, 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 perfeito. Aí, doutor, essa aí precisa fixar, hein? É Inegociável, né? verdade. É É igual trabalhar, perfeito. negociável, tem que Fez uma ser. analogia perfeita da situação, é isso aí. Ó, Wanda, pós-Covid, meu joelho tá um pouco inchado. Quando tá com o joelho inchado, tem que fazer exercício com menos impacto, né, Vini? Ou Exato. esperar recuperar totalmente para poder voltar ao treino, né? Primeiro que a gente tem que entender o que gerou esse processo inflamatório, né? É aí que está a grande chave da coisa. É diagnosticado? É algo crônico? Você sempre tem esse inchaço no joelho? Pode ser alguma questão hormonal também. Mas, se for só devido a um mau exercício, né? A fazer o exercício como você não deveria fazer, gerando muito impacto, tenta reduzir esses impactos, trabalhar em graus seguros para o joelho, que é de mais ou menos de 0 a 45 graus, que são ângulos que você tem uma menor compressão no seu joelho e que você exige menos dos tecidos moles, como tendão, ligamentos, etc. Uhum. Ô, Vini, e o pessoal que começa a treinar com você, geralmente, quanto tempo de treino você faz? Você respeita essas 20 séries semanais?
semanais, geralmente? Você começa com bem pouco? Ou depende muito da idade? Como que Então, você é faz? aí que está a coisa. Eu faço um teste funcional que engloba todos Uhum, esses que eu citei contigo, que é o uhum, teste de Turing, que é uma baita anamnese para a gente saber se aquele indivíduo ele tem um passado esportivo, se ele já é praticante de atividade física. Então, existem algumas brechas e algumas lacunas dentro desse treinamento que para pessoas sedentárias, né, sedentárias que nunca fizeram atividade física ou que estão em um longo período sem fazer atividade física, a gente respeita o máximo possível essas diretrizes que a gente tem, de no máximo isso. Agora, indivíduos que estão voltando a treinar, que têm um belo passado esportivo e que têm como que eu posso dizer, uma afinidade maior com a atividade física, porque sempre fez parte da vida, é claro que para esse indivíduo a gente precisa estimular ele um pouquinho mais, porque ele gera umas respostas um pouquinho mais rápidas do que o outro indivíduo. Então, isso é completamente individual. Não tem como a gente traçar algo completamente fechado e colocar todas aquelas pessoas naquela caixinha. Né? A gente tenta prescrever da melhor maneira possível, respeitando a individualidade biológica do aluno e tentando mantê-lo motivado para treinar, acho que é a grande dificuldade da coisa, é manter essa motivação do aluno. E, infelizmente, ou felizmente, nós somos movidos por resultados, né, cara? uhum. Então, principalmente a balança é o grande problema da coisa, que a galera acha que é a beleza, só que na realidade a balança é o grande problema, porque a gente associa sempre o estar saudável com a balança, né? Pô, se eu não diminuir peso na balança, quer dizer que, caramba, não tá legal, eu não estou conseguindo mais perder aquele peso. Muitas das vezes, o Dr. Claudio pode falar melhor sobre isso, nas primeiras semanas, no primeiro mês de treinamento, a gente tem a retenção hídrica indo embora. Então a gente perde aquele peso na balança, mas aquele peso ele pode estar muito mais associado com a própria retenção hídrica que está indo embora, né, com a desinflamação do nosso corpo de pouco a pouco, do que propriamente com a perda de gordura mesmo, né? Com a associação do ganho de massa muscular, que é o que todo mundo quer quando começa a treinar, né? É, o mais importante que você perder peso é você fazer uma recomposição corporal, né? Substituir gordura por músculo. É como se fosse o carro. O músculo é o motor do carro. A gordura é o que está no bagageiro, meu amigo. Você tem que fortalecer o motor e diminuir a quantidade de peso no bagageiro. Senão o negócio fica difícil de você tracionar o carro, pô. O carro não vai para frente. Essa é a ideia. Perfeito, perfeito, é isso aí. Então, no começo você só perde um pouco de água, mas não está resolvendo o problema. O motor ainda está devagar. Tem que dar retificada aí nesse motor. Exato, você precisa manter essa constância, né? Você precisa manter essa constância, essa O coisa. segredo é manter essa constância, você encontrar formas de você encontrar algum tipo de recompensa em algo que a recompensa não é tão óbvia assim, né? Exato, que no caso que a gente citou é a balança, né? É, Mas isso, o reflexo disso que a gente pode notar é que a gente recebe muitos relatos, né, das alunas aqui e sempre comentam lá, pô, Vini, eu vi que a balança deu uma estagnada, mas a minha perna ela tá mais durinha. Vini, uhum. eu vi que a balança deu uma estagnada, mas eu vejo que aquele músculo do meu braço aqui atrás ele tá mais durinho. E aí que tá a chave, né? Essa troca que a gente sempre fala, que é essa troca de gordura por massa muscular, e por isso que a gente tenta tirar um pouco a visão da mulherada, né, em geral das pessoas, da balança e tentar focar mais no espelho, né, se vendo com fotos que você tire de mês em mês para fazer as comparações nesse, pô, acho que o meu Exatamente. ombro está mais notificado, acho que minha perninha tá um pouquinho mais marcada. É aí que está o segredo da coisa, E né? a De você se ver. fita métrica também, né, Vini? Perfeito, perfeito, perfeito. Fita Fita métrica métrica também, além da foto, espelho, a fita métrica também ajuda bastante, porque a fita ajuda métrica muito. também não mente, né? Circunferência abdominal, circunferência de quadril, parte interna da coxa, né? Que é geralmente o que a galera mais reclama, que tem mais objeções contra.
E ter também uma rotina periódica, ou seja, todo dia 1 do mês eu vou fazer as minhas fotos e eu também vou Uhum. fazer as minhas medidas. E é a partir daí que você vai ver os resultados, né? É impossível. Se você estiver seguindo tudo certinho, se você estiver fazendo o máximo que você conseguir, se regrando com a sua dieta, regrando o seu tempo de treinamento, você pode ter certeza que os resultados vão vir. Outra opção também é a pessoa não pesar na balança comum, né? Tentar procurar uma balança de bioimpedância, que aí ela vai estar vendo a realidade, né? Exato. E antigamente as balanças de bioimpedância elas eram muito inacessíveis, né? Hoje você vê consultórios fazendo exames de bioimpedância por R$ 100, por R$ 90. Então a cada 3 meses seria bem bacana fazer. É bem interessante. Ó, a Muito legal Paulinha mesmo. perguntando, doutor, fez o desafio de 15 dias no início do ano, continuei, mas nessa live entendi que leva tempo, então com as dicas maravilhosas compartilhadas, agora bora, vamos fazer. Essa é a ideia, Muito bom, Paulinha, Paulo. tem que fazer parte da rotina, né? O Vini foi aí, ó, foi o nosso convidado aí que fez uma das lives aí com a gente para falar sobre a questão da atividade física e tem que manter o ritmo. O efeito da atividade física é de longo prazo, longuíssimo prazo. Esse estudo mesmo falou mais do que 7 meses para você começar a ver o impacto na massa óssea. Então você tem que alinhar essa expectativa também com a pessoa, né, Vini? A pessoa acha que Tem é um do dia estudo, para a noite. exato, não é assim que funciona. Tem um estudo que levaram, se eu não me engano, 16 meses, foi publicado também no The Off Journal, que lá mostraram mulheres acho que eram pós 55 anos, e mostrou que os resultados do treinamento resistido alinhado com os exercícios aeróbicos de baixo impacto, isso em 16 meses, perdão, em 16 meses, eles tiveram uma melhora de praticamente todas as capacidades, densidade mineral óssea, melhora da força muscular, diminuição do quadro de sarcopenia, diminuição do quadro de osteopenia, melhora na disposição, aumento do estrógeno. Então, assim, 16 meses. A gente está falando aí Uhum. de 1 ano e 4 meses. Então, o passo inicial ele tem que ser dado. Né? O passo inicial ele tem que ser dado. 15 dias, Uhum. pô, aquela live foi bem bacana. Eu vi que muita gente acompanhou e você motivou a galera. E eu acho que é aí que está o segredo da coisa. Motivar para iniciar e tentar buscar motivações para continuar, né? É aí que está o grande problema. A maioria da galera desiste nos primeiros 10%, né? Não consegue chegar lá, pô, 15 dias. Ah, tá bom, vamos lá. E a partir daí, quem vai te motivar? É você mesmo, né? É você mesmo. Essa questão da prioridade, né, Vini? Você tem que definir o que que é prioridade para você, né? Perfeito, cara. Perfeito. E essa questão como você falou, a atividade física ela tem que ser inegociável, não tem como você negociar como algo que pode ou não fazer parte da sua rotina. Precisa. É um autocuidado que tem que ter no seu corpo. Se você não tiver esse autocuidado, você vai ter prejuízo. Isso começa desde a infância. Prevenção de perda de massa óssea é uma doença pediátrica que se manifesta na velhice. Se você não começar a cuidar desde que você é jovem, você vai ter as consequências disso. Aquela história do a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É. O que eu vejo hoje em dia também, mais cedo também a galera de 20 anos, eu cheguei a pegar uns 3 alunos com o quadro do início de osteopenia com 20 anos, né, cara? 22 anos é mais raro de acontecer, né? Pode ser por uma questão hormonal, mas também, cara, tá muito ligado a esportes. Nenhum deles nunca tinha praticado nenhum esporte, ou durante a infância que a gente fazia aquela anamnese, citava que gostava de algum esporte. Então, assim, essa associação, quando a gente fala de esporte mais cuidados com doenças, a gente pode ser breve e falar de músculo precisa ser estimulado, osso precisa ser estimulado
E você precisa manter uma certa atividade física para que essas coisas funcionem, né? Então, pô, Uhum. imagina só, seu filho com 20 anos com quadro de osteopenia, cara, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Em um ano eu peguei dois, três, eu acho, no máximo três. É raro, mas, pô, é triste acontecer, né? E tem a ver com o estilo de vida também, Vini. Um dos fatores que as pessoas nem imaginam que está associado à perda de massa óssea é, por exemplo, o alumínio. O alumínio que está presente na água que a gente bebe, na comida que a gente consome, presente nas latinhas de refrigerante. Esse alumínio ele é extremamente tóxico pro osso. Então, é um dos fatores aí que causa a perda de massa óssea. É uma substância que enfraquece a ligação do colágeno. Então, vai acabar prejudicando o osso, vai prejudicar a pele. Tudo que tem colágeno no nosso corpo vai acabar sendo prejudicado pelo excesso de alumínio. As pessoas nem imaginam que estão intoxicadas com excesso de alumínio. Qual é o exame que detecta isso? Alumínio, você perde alumínio no sangue. Hum, Eu tenho pegado pacientes que estão com nível de alumínio exorbitante. O comum você vê até 10 de alumínio, o que é esperado. O ideal está próximo de zero. Mas tem pessoas que estão com nível altíssimo. Eu peguei outro dia um paciente com mais de 50. Ele não é um paciente, uma pessoa com insuficiência renal. meu Deus, caramba. Então, é um fator que a gente nem ignora, a gente ignora. Essa questão que você falou da falta de atividade física, pessoas que estão ou acima do peso ou abaixo do peso. Então, assim, são vários os fatores de risco que vão levar aí a essa perda. Deficiência do consumo de proteína, Vini. Se for Diário? ver as pessoas que se acompanham, quantos que consomem a quantidade ideal diária de proteína? É, exatamente. Muitas pessoas não têm nem ideia, né, da quantidade de proteína que se deve, né? O mínimo aí para pessoas que são amadoras, que praticam atividade física sem fins estéticos, é de 1,8 vezes o peso corporal, né, cara? Hum, 1,8 Isso é é impossível de bater. exato. Eu já nem 1,8 tenho essa concordo. expectativa. Eu falo, ó, tem que ser pelo menos um por 1,8 quilo, vai. concordo. 1 grama por quilo tá para começar, tá bom. Exato. Isso é um dado de pessoas sem fins estéticos, né? Você nem imagina a galera que treina aí para fisiculturismo chega a medir aí 4 pontos alguma coisa. Eu acho uma grande besteira, né? Porque o nosso corpo ele nem tem a capacidade de absorver tudo isso, né? Você sabe bem. Vai virar ali uma energia mais cara pro corpo, né? Excesso de proteína, sobrecarga em rim, né? Que é um grande problema. Pode É, futuramente essa sobrecarga de proteína com impactos renais, né, cara? é. O impacto no longo prazo é bem ruim. Mas e aí, pessoal, tem mais alguma pergunta aí pro Vini? Ou vamos despedir, ó, Vini? Já passou das 9 da noite já. Passou 1 hora e a gente nem viu. Muito bom, meninos. Tem Discussão e assunto para boas conversar. orientações. Tem, Sara, minha filha tem 14 anos, massa muscular 29, gordura 10. Não é muito baixa, gordura ela faz pilates 3 vezes na semana em máquina. bacana, bacana. Como ela é bem jovem, pode mantê-la no Pilates, né? Mas saiba que daqui a um tempo ela vai precisar de uma atração mais forte, né? O Pilates ele tem uma atração que é por tensão, é por molas, né? De estiramento que é medido por dinamômetro. Isso é muito difícil de quantificar, porque quanto mais você puxa, mais ele pesa. E vai chegar um certo momento que vai tornar mais risco para ela de se arriscar a puxar né, aquela mola do que estar mais segura dentro da musculação, colocando um peso que ela vai conseguir tracionar do começo ao fim, sem nenhuma dificuldade ali ou alguma certa dúvida. E com o tempo também é importante, Vini, as pessoas entenderem que não basta você fazer só um tipo de atividade física. Na verdade, o ideal é que você faça uma combinação de tipos diferentes de atividade física, aeróbico com exercício de resistência, ou aeróbico com outros tipos de atividade que vão acabar trazendo benefícios diferentes, porque cada tipo de exercício que você faz traz uma série de adaptações. Tanto é que se você for ver os atletas que
estão no mais alto nível de diferentes modalidades, você vai ver que é completamente diferente. Tem aquele, não sei se você já viu aquele seriado do Netflix que chama Batalha dos 100. Sim, assisti, tô assistindo a segunda temporada agora já. Então, eu tô assistindo com a Raíssa também a segunda temporada. Nesse seriado, eles mostram ali, tipo, as pessoas que estão no mais alto nível lá da Coreia. O corpo é Sim, completamente diferente de cada uma dessas pessoas. sim, E não é total, é porque diferente elas total. foram atrás daquele esporte que era melhor para o corpo delas, mas na verdade são as adaptações que acontecem porque ela faz repetidamente a mesma atividade física por um período interminável de tempo, né? Exato. E existe também uma seleção natural para o esporte, né? Hum, Geralmente, a gente acaba associando isso a pessoas que têm um perfil com maior, gerar mais força, com pessoas que têm uma maior capacidade cardiorrespiratória e com pessoas que têm um mix dos dois, que é o mais difícil de uhum, encontrar, né? Que associa aquelas duas atividades físicas muito bem e acaba implementando durante, né, suas atividades físicas em geral. Acho que uhum, a grande chave da coisa está aí. Se eu estimulo, a gente tem várias capacidades físicas dentro do nosso corpo, né? Força, flexibilidade, funcionamento cardiorrespiratório, etc. Você perde uma capacidade física, você perde a partir do momento que você não treina. Então, fazendo um link com aquilo que você disse, como é que eu vou estimular as capacidades físicas que eu tenho dentro do meu corpo para tornar ele algo mais completo, né? Então, se eu preciso de força, eu preciso de um ambiente que eu treine força. Se eu preciso de cardiorrespiratório, se melhorar o meu sistema cardiovascular e cardiorrespiratório em geral, você tem, cara, a rua, né? Andar na rua, a gente melhora. A não sei que o seu objetivo seja competitivo e que você queira melhorar sua aptidão física. Mas você tem, assim, diversas opções, né, de fazer isso, né? A uhum, gente não falta isso. Um ambiente de força, um ambiente de treinamento cardiorrespiratório, um ambiente de flexibilidade. Você consegue se alongar até em casa, né? Você mantém suas capacidades físicas equilibradas. uhum. É verdade. Valéria, agradecendo aí mais uma vez pra gente, a live muito boa, aprendendo muito, parabéns aos dois. Agradeço aí, Valéria. Ô, Valéria, E aí, pessoal, obrigado. mais alguma pergunta derradeira aqui pro Vini para ver A gente vai se... chegar às 11, hein, Cláudio? Vamos embora então, meu amigo, que eu tenho que acordar amanhã às 5h30 da manhã para preparar o café da manhã e depois levar o Davi para a escola. A minha primeira aula amanhã é 6h30, hein? Então, pois é, meu amigo, tá puxado. Vai puxar. Vamos terminar então aqui, Vini? Bora. Então, ó, pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer o Vini. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. A gente vai ter que convidar mais uma vez o Vini aqui para vir aqui falar com a gente sobre outros temas, porque a gente começa a conversar e daria para ficar falando aqui até às 11, mas não tem condição, a gente tem que dormir. Vai ficar eu e você aqui, cara. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença do Vini mais uma vez. Vini aí que é educador físico. Sigam o Vini lá no Instagram para poder ver os exercícios. Depois ele vai colocar lá o teste para a gente lá vai fazer o videozinho do teste para vocês. Eu vou publicar lá no meu Instagram para a gente poder divulgar também. Acho que vai ser interessante aí para vocês entenderem qual é a atividade lá que o Vini estava propondo para vocês. E é isso. Vini, despede aí do pessoal. Ô, galera, muito obrigado por ter nos acompanhado aí. Espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês. E saiba que se precisar de auxílio, motivação, estamos aí para isso. Doutor Cláudio, mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui contigo. E espero voltar muitas vezes aí para a gente discutir diversos temas. Bom, vamos discutir sim, vai ser ótimo. Valeu, Vini. Um Abraço. abração. Fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal.